Bom, gente, passando agora para a próxima fase, nesse processo de criação do módulo, a gente vai usar o Notepad++. Você baixa esse programinha aí, fantástico, maravilhoso, ele é um auxílio tremendo, é muito usado por programadores, mas a gente vai usar aqui os recursos dele de pesquisa e substituição também. Basicamente, a mesma coisa que a gente estava fazendo dentro do Word, só que com uma flexibilidade infinitamente maior. E vocês vão entender por quê em alguns minutos. Para isso, eu vou abrir aqui um arquivo de apoio que eu criei, e isso é uma dica importante que eu quero deixar aqui para vocês. Quando vocês estiverem trabalhando no projeto de criação de módulo de vocês, não deixem de criar um arquivo de apoio. No caso, eu usei aqui o bloco de notas. Vou clicar aqui com o botão direito em cima do bloco de notas para ele me mostrar os últimos arquivos abertos, né? Se eu simplesmente clicasse com o botão esquerdo, ele abriria e eu ia ter que procurar por aqui, né? E aqui não aparece os mais recentes. Então, para facilitar, eu clico aqui no símbolozinho da janela, venho aqui no botão no bloco de notas, clico com o botão direito e ele me mostra os que eu já tinha usado. Daí eu vou usar esse aqui, que é o que eu estava trabalhando, Regex, essa abreviação para a Bíblia de Estudo, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, Notas, Texto 2, é o nome que eu dei. Então, aqui está a lista de comandos regex que eu criei no processo de criação desse módulo. Claro que tudo isso aqui foi feito passo a passo, à medida que eu fui me deparando com as dificuldades e peculiaridades, particularidades desse texto, desse documento que eu estou trabalhando. Para cada documento, você vai descobrir, né, as nuances, as diferenças, e você vai criar uma regex específica para aquele tipo de documento. Alguém vai me dizer, mas Natan, eu não sei nem o que é regex, não sei para onde vai. Não tem problema. A razão de eu criar esse tutorial aqui é para dar uma colher de chá, né? É uma degustação glorificada para vocês aí do que é regex. E vocês vão pegando gosto e vão trabalhando. Claro que todos os códigos de regex que eu usei aqui, eu vou explicar um por um, ou pelo menos aqueles que eu achar mais relevantes, e vou mostrando para vocês por que eu fiz o comando dessa forma e nessa sequência. Você vê que aqui eu coloquei notas, isso quer dizer o seguinte, eu vou começar a trabalhar nesse documento, porque essa lista de regex que eu criei é específica para esse projeto. Eu não vou usar isso aqui em nenhuma outra Bíblia que eu for fazer, entendeu? É só para cá. Então, eu vou trabalhar primeiro nas notas desse documento, depois que eu tiver trabalhado nas notas, eu vou vir para a parte do texto bíblico. Então, para cada porção, para cada parte, para cada seção desse documento da Bíblia de Estudos que eu estou trabalhando, eu vou ter um grupo de regex que eu vou ter que usar. Eu poderia fazer isso aqui automaticamente, simplesmente selecionando, copiando, colando e apertando lá o comando de executar, e ele faria tudo para mim perfeitamente, porque eu já pesquisei muito para que isso ficasse perfeito assim. Mas eu vou explicar para vocês detalhe por detalhe, porque o objetivo aqui é esse, tá bom? Então é o seguinte, vou começar pelas notas. O que é que eu vou fazer então? Eu vou vir aqui para onde a seção das notas começa. Coloquei o cursor aqui, como vocês estão vendo, e vou dar um Ctrl T, que é a tecla de atalho no Word, para selecionar todo o texto. Por que ele não seleciona literalmente todo o texto que eu estou vendo aqui com os meus olhos? Porque, como a gente já viu, a parte das notas estão numa seção diferente do Word. Ele criou, na verdade, aqui um rodapé, e ele colocou tudo o que deveria ser de nota nessa seção de rodapé. E aqui em cima está o outro texto, que é o texto bíblico, no caso. Então, vou selecionar aqui as notas inicialmente, vou dar um Ctrl C, venho para o Notepad++, Ctrl V, e aí ele colou tudo o que eu tinha lá aqui. É aqui onde eu vou realmente começar a fazer a parte mais bruta da criação do módulo. O que é que eu vou fazer? Vou seguir minha lista, porque eu já sei qual é o procedimento. Claro que se você estiver fazendo pela primeira vez, não criou sua lista ainda, você vai ter que descobrir uma por uma. Como a aula aqui não é especificamente de regex, então eu vou mostrar para vocês como eu uso a regex, mas não vou explicar como se usa a regex, cada detalhe, e o que é que faz, o que não faz, por que isso, por que aquilo, tá bom? Eu vou mostrar qual regex eu usei para fazer o que eu queria fazer naquele momento. Por exemplo, o meu primeiro procedimento aqui, depois que eu copiei o texto das notas para cá, como vocês estão vendo, é tirar os asteriscos da primeira linha. Ou seja, esses asteriscos que eu coloquei aqui, lá nas notas, já tinham um objetivo. Era me mostrar claramente onde é que a nota começa.
Então, onde tem esses dois asteriscos, eu sei que é uma nota. Mas aqui não tem os dois asteriscos, aqui não tem os dois asteriscos, aqui também não tem, tá vendo só? Essas linhas não tem. Por quê? Porque essa linha que é a linha do título, o título, no caso da nota, ela não tinha asterisco, porque eu só coloquei asterisco para o númerozinho que faz referência ao versículo. Então, o que é que eu vou fazer? É porque eu queria identificar se está tudo certo. Então, conferir aqui, mais ou menos, está tudo bem. Então, eu vou fazer o seguinte, vou copiar isso aqui, que é o padrão, que é o comando que eu vou ter que dar, Ctrl C, venho para cá, e aqui eu vou chamar aquela janela de pesquisa e substituição. Aqui você vê localizar e tem localizar e substituir. Se você abre essa janela, você vai ver que tem localizar e tem a parte de localizar e substituir, que é essa outra abazinha aqui, tá vendo? Então, aqui na parte de localizar, eu também posso chamar isso aqui com Ctrl H. Faço Ctrl H, ele chama para cá. Veja que essa palavra que está selecionada, cinto, quando eu faço Ctrl H, ele coloca ela já aqui dentro do campo de localizar. Se eu apertar em localizar, ele vai procurar onde tem cinto na Bíblia. Não tinha. Se eu selecionar pele, der Ctrl H e mandar localizar, ele vai procurar todas as palavras pele aqui dentro. Então, o procedimento é esse. Mas eu quero colocar aquilo que eu copiei lá no meu bloco de notas. O que é esse código aqui? O seguinte, veja que nessa janela de diálogo aqui, que eu estou mostrando para vocês, eu estou mandando localizar uma regex. Para que isso funcione como regex, que são códigos de pesquisa genérica, com esses comandos que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, eu tenho que habilitar essa função aqui embaixo, ó, expressão regular, tá? É regular expression. Tenho que marcar isso aqui. Eu não posso colocar em normal. Se eu colocar em normal e mandar pesquisar, ele vai me dar esse sinal de erro, porque ele não encontra nada disso aqui. Se eu disser não, porque ele estaria procurando literalmente uma barra, um asterisco, uma barra. Então, não é isso o que eu quero encontrar. Eu quero usar isso como códigos de regex. Então, eu marco a expressão regular e digo, não, procure a regex que está aí. Quando eu mandar localizar, ele vai encontrar alguma coisa, porque essa regex representa o que está sendo selecionado ali. É isso que eu quero. Agora, deixa eu explicar o que é que eu estou dizendo para ele nessa regex aqui. Eu estou querendo que ele procure onde tem dois asteriscos, um seguido do outro. Por que que eu tive que colocar uma barra antes de cada asterisco? Porque o asterisco é um símbolo usado dentro da própria regex. Então, a regex ela é formada por vários símbolos. Então, se eu usar um símbolo que a regex usa, isso vai significar outra coisa. Para que eu use esse símbolo como ele é de fato, por exemplo, eu quero que ele procure o asterisco como o asterisco e não o que o asterisco representa dentro das funções da regex, entendeu? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que colocar uma barrazinha na frente do asterisco. Pronto, então eu coloquei barra asterisco, porque eu quero que ele encontre dois asteriscos em sequência. Veja que ele já encontrou aqui. Só que depois disso, eu disse também para ele que eu quero que ele encontre isso aqui. O que é isso aí? Isso significa o seguinte, dentro aqui desses colchetes, dentro dos colchetes, abre colchetes, fecha colchetes, como vocês estão vendo, eu mandei ele procurar qualquer número que tenha de 0 a 9. Esse mais é para dizer o seguinte, de 0 a 9 em sequência, seguidamente, mais para frente, ou seja, não para no 9, pode ser 10, 11, 12, 20, 13, é por isso que ele encontrou aqui, veja, ele encontra o 1, mas você vê que ele não para no 9 ou no 8, ele vai encontrar o 10, o 11, o 15, se tivesse aqui o número, por exemplo, 1800 e sei lá o que, e eu mandasse ele encontrar, ele ia encontrar ele também, por quê? Porque eu disse que ele encontrasse um número de 0 a 9 mais... Tá? Esse é o significado dessa regex que eu criei aí. Se eu tirar esse mais daqui, veja que já vai mudar a coisa. Eu mando ele procurar, ele vai encontrar o 1, o 2, o 3, o 4, o 8, mas ele só vai encontrar um dígito. Ele não encontra o 10, ele pulou para o próximo número, onde só tem um dígito, porque eu disse, encontre o que você me encontre aí, por favor, que você achar de 0 a 9. Então é o que ele está encontrando. Se eu colocar o mais aqui, aí tudo bem, ele vai encontrar, como a gente já viu, todos os números que estiverem, no caso, seguidos de dois asteriscos. Se eu modificar
Se eu modificar só isso aqui, ó, eu tirei só a barra. Quando eu mandar procurar, ele vai dizer que está errado. Porque eu criei outra regex sem perceber por causa do meu erro. Da mesma forma, se eu deixar um asterisco só, ele vai encontrar. Mas veja que também é um erro não anunciado. Ele não fez o barulhinho de erro. Ele procurou e encontrou alguma coisa, mas não é o que eu queria procurar de fato. Por quê? Porque ele encontrou um asterisco seguido de um número. E de fato existe. Mas não é isso que eu quero procurar. Eu quero encontrar 2 asteriscos. Se eu colocasse esse símbolo aqui, tá vendo esse acento circunflexo? Eu estava dizendo para ele o seguinte, esse símbolo significa em regex que eu quero que ele encontre isso na primeira linha, no começo da linha. Então, no início da linha tem que ter um asterisco seguido de um número e sua sequência, e logo depois eu quero que ele encontre um espaço, seja esse espaço que for. O barra S é um espaço, pode ser uma barra de espaço, pode ser uma tecla tab, pode ser qualquer coisa que gere um espaço, ele vai encontrar aqui. Então, se eu fizer isso aqui e mandar procurar, ele não vai encontrar e vai dar erro. Por quê? Porque não tem no início da linha um asterisco seguido do número e assim por diante. Mas se eu colocasse barra asterisco aqui, veja que ele já vai encontrar. Por quê? Porque todos esses asteriscos aqui que eu quero procurar, eles estão no início da linha. Então, eu não coloquei porque, na verdade, se torna desnecessário, porque eu já sei que estão no início da linha, tá? Então, é isso aí. Qual é meu objetivo? Como eu criei aqui a minha sequência, eu quero apenas tirar os asteriscos da primeira linha, do início da linha, né? Então, vamos lá. Procurou, ele vai encontrar todos, ele vai substituir pelo quê? Eu quero que ele substitua por nada. Veja que ele está encontrando, além dos asteriscos e do número, ele está encontrando esses espacinhos que tem aqui também, ó, antes de chegar no código B. Tá vendo aí? Antes de chegar nessa tag B aqui de negrito, ele está encontrando também, ó. Então, quando ele for substituir, ele vai tirar tudo. Aí eu vou dizer, substitua tudo ou todos. Pronto. Veja o que ele fez. Tirou tudo de todo o documento. Opa, tem uns asteriscozinhos aqui. O que é isso? Isso aqui é porque lá na formatação, por causa do texto lá do Word, que a gente estava trabalhando, ele tem em alguns momentos ele tem esse texto diferente que eu não previ esse acontecimento. Isso quer dizer o seguinte, esses versículos de 2, veja que é do 20 ao 21, eu não previ isso aqui, então ele marcou o asterisco de uma forma diferente e não colocou o B como deveria. Ele coloca aqui, mas quando eu mandei agora ele procurar regex, vou dar um Ctrl Z, veja que ele não vai encontrar porque não é um número. No caso daquele que ele não encontrou, tinha um número, um traço, outro número. Então ele não vai encontrar porque não é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando apenas esse aí. Aí o que é que vai acontecer? Quando eu encontrar isso aqui, eu posso criar uma regex rapidinho só para apagar ele. Deixa eu ver aqui, ó. Para eu me certificar de que não tem mais asterisco, eu mando ele procurar onde tem asterisco. Posso mandar contar. Ele está mostrando que tem 2 aqui. Tá vendo aqui? Localizar, contar. Aí eu mando procurar, ele encontrou ali. O que é que eu vou fazer? Bom, só tem 2, mas mesmo assim eu vou mandar ele procurar os dois asteriscos. Como só tem 2, eu posso tirar no braço. Eu posso vir aqui, faço assim, del. Posso fazer isso. Mas se eu quiser apagar tudo, eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar tudo que está aqui, ó, até o espaço, e vou dar Ctrl H. Lembra que quando eu seleciono alguma coisa aqui dentro, dou Ctrl H, ele coloca isso aqui no campo de localização. Então o que é que eu vou fazer? Agora eu vou usar toda a sintaxe, né, da regex, ou seja, eu vou colocar a barra antes do asterisco, porque não adianta eu procurar do jeito que está ali, e vou colocar o seguinte, ele vai encontrar um número aqui, seguido de um traço com outro número aqui. Como é que eu faço isso em regex? Porque pode ser 20, 21, pode ser 30, 31, pode ser 40, 49, não interessa. Então, para ele procurar tudo, eu vou colocar abre colchetes, 0, traço, 9, fecha colchetes, mais. Aí vem o tracinho, aí depois coloco de novo, 0, tracinho, 9, fecha, mais. Pronto. E tem um espaço aqui, tá vendo? Eu posso deixar esse espaço ou posso colocar a barra S. E tenho que apagar o espaço que tinha, porque senão ele vai procurar 2 espaços. Se eu deixar esse espaço e colocar o barra S, ele vai procurar 2 espaços. E daí, quando eu localizar, ele não vai achar. Porque não é assim. Na verdade, só tem um espaço. Então, eu apaguei o espaço na barra de espaço e agora ele está procurando e está encontrando, que é esse aqui mesmo. Ó, tá vendo aí? Ele está encontrando lá, ó. Agora, se eu colocasse aqui também tecla de espaço, a mesma coisa. Ele vai encontrar do mesmo jeito. Então, ele encontrou.
Só que tem um detalhe aqui. Eu descobri que tinha 2 desses, não é? Ou é um só? Um só. Então pronto. Mesma coisa. Isso aqui que eu fiz é seta para baixo e seta para cima, tá? Ele lista essas opções que você usou aqui. Esse menu pop-up, ele cria essa lista, o histórico, né? Então, se você fizer Ctrl H e tiver usado um comando recentemente, você queira repeti-lo, basta você colocar a seta para baixo, vai aparecer e daí você pode usar normalmente. Encontrei, o que é que eu quero fazer? Substituir, deixando assim, né? Substituir por nada. E certifiquei de que não tem mais nada aí, de asterisco, tá tudo bonitinho. Vou salvar logo esse documento, Ctrl S. Ele é... Segunda Reis, são apenas as notas, eu estou fazendo assim. É o 12º livro. Segunda Reis, notas, salvei. Beleza. Agora vamos para o próximo passo da minha listinha aqui de comandos que eu criei para ele. Veja que aqui logo depois tinha aquele comando de procurar os 2 números, que a gente acabou fazendo lá sem eu vir para cá. A gente procurou um número, 2 asteriscos seguido de um número, com um espaço, e depois eu mandaria procurar 2 asteriscos com um número, seguido de tracinho, outro número e um espaço, que foi o que a gente já fez. Então isso aqui eu já resolvi. Agora vamos inverter isso aqui, porque eu não quero que o H2, que é o título, ele esteja antes do B, que é o negrito, que faz referência ao versículo. Por quê? Porque esse versículo ele tem que ficar aqui na frente, para eu depois usar isso aqui como referência para gerar códigos, para eu identificar de qual capítulo é essa nota, de qual versículo é essa nota, tá bom? Deixa eu desfazer o que eu fiz aqui. É por isso que todos os capítulos e versículos estão aqui no começo, ó. Como nesse caso dos títulos eles vinham no final, eu não sei se você lembra disso lá no documento do Word, mas no documento do Word eu estou procurando aqui, ele vinha depois do título, cadê? Eu sei que eu já mudei tudo, mas era aqui, tá vendo? Isso aqui é o título, aí depois dele vem a referência a respeito da qual esse título está, a referência relacionada a este título, né? Isso nas notas. Então, eu quero que isso aqui fique na frente disso aqui. Eu quero que essa parte, ela venha para cá. Eu quero que fique assim, tá? Eu quero que fique desse jeito assim, lá naquele documento. Então, é o que a gente vai fazer lá. Vou fechar isso aqui. Não, deixa eu desfazer o que eu fiz. Tá? Salvar, fechar. Então, o que é que eu vou fazer? O meu comando é o seguinte. Vamos entender qual é essa regex. O que é o acento circunflexo? Eu já falei para vocês. O acento circunflexo ele procura no início da linha. Então, eu estou dizendo para ele aqui que ele procure, por favor, no início da linha o que começar com H2. Veja que eu coloquei sinal menor que, maior que, porque lá tem o menor que e maior que a gente já usou, né? Quero que ele encontre isso. E aqui tem ponto, asterisco, interrogação. Cada um desses símbolos representa uma coisa dentro da regex. O ponto é uma coisa, o asterisco é outra coisa e a interrogação é outra coisa. A combinação deles, assim como no idioma português, o A significa uma coisa, tem um som, tem uma particularidade, o M tem a sua particularidade, o O tem outra, o R também. Quando você junta A, M e O, R, fica amor, aí ganha um novo sentido, a junção de cada letra isolada. É mais ou menos a mesma lógica, é como se fosse uma linguagem, que quando você combina os elementos, ele vai significar uma coisa. O que você vai ter que entender, o que você precisa entender aqui é o seguinte, ponto asterisco interrogação significa que ele vai procurar, como eu mandei já, isso aqui, e o que tiver aqui no meio, depois desse H2, não interessa. Ele vai encontrar tudo o que tiver aqui, até que surja isso que eu coloquei aqui. Ou seja, ele vai fazer o seguinte, todos os lugares onde tiver um H2, seguido de qualquer frase, de qualquer coisa que tiver, não importa o que seja que tem aqui dentro, não me interessa, ele vai encontrar tudo que tiver aqui dentro, até chegar no próximo menor que barra H2, que foi o que eu determinei aqui, ó. Menor que barra H2, fecha menor que. Tá bom? É isso que essa regex vai fazer. Depois disso, ele vai encontrar na sequência menor que B, maior que, a mesma coisa eu coloquei aqui, ou seja, eu quero que ele também encontre, seguido disso aqui, eu quero que ele encontre
Um B, qualquer coisa que tiver no meio não interessa, até encontrar o fechamento do B, que é justamente isso que vai vir depois aqui. Veja, vou copiar, vou vir para cá, dei Ctrl Home para ir para o começo, Ctrl End para o final, vocês devem saber disso. Ctrl H, puxa a janela, dou Ctrl V aqui dentro para ele colar o que eu tinha copiado lá. Essa é a regex que eu acabei de explicar para vocês. Daqui a pouco eu vou explicar os parênteses, tá? Por que desses parênteses aqui que eu não falei sobre eles. Quando eu mandar pesquisar, ele vai encontrar todas as frases que se encaixarem nessa codificação, nessa regex. Veja, ele pegou aquela, pegou essa, pegou essa, pegou essa. Todas as frases, todos os textos que se encaixarem nesse padrão ele vai encontrar. Quantos tem? Eu posso colocar aqui em localizar, venho em contar. Veja o que aconteceu. Ele me disse que tem 48 termos que se encaixam nessa regex. Tá bom? Então, eu sei que isso aqui é um título das notas. Eu estou trabalhando nas notas. Então, o que é que eu quero? Eu quero, na verdade, trazer essa parte da referência para o início, para depois eu trabalhar na criação das referências, da abreviação, dos capítulos, etc e tal. Então, eu vou mandar procurar isso, e quando eu for mandar substituir, eu quero que ele inverta. Eu quero que ele pegue essa parte aqui de trás, do B, que é a parte da referência, né, que eu já sei. Eu quero que isso venha para cá e eu quero que isso aqui vá para trás. É isso que eu quero que ele faça. Então eu quero substituir invertendo. Por isso eu coloquei os parênteses, porque esses parênteses, eles criam um agrupamento. Então, o que estiver entre esses primeiros parênteses se transforma no grupo 1. O que estiver no segundo grupo, entre parênteses, se transforma no grupo 2. Se tivesse um terceiro grupo aqui, teria que estar entre parênteses também. Não importa o que eu escrevesse aqui, fecha o parênteses, é o grupo 3. Por que eu quero que vocês entendam isso? Porque quando eu vier para cá e for substituir, eu vou fazer referência aos grupos através dos números. Ou seja, grupo 1 e grupo 2. Eu posso, e para fazer referência ao grupo, eu tenho que colocar uma barra antes, pronto. Desse jeito aqui. Barra 1, barra 2 é o grupo 1 e o grupo 2. Se eu mandar substituir, por isso que eu fiz aqui, na verdade ele não mudaria nada, porque eu estou dizendo que ele coloque o grupo 1 na frente e o grupo 2 depois, que é do jeito que está. Eu quero fazer exatamente o contrário. Eu quero que o grupo 2 venha para frente e o grupo 1 venha depois. É isso que eu quero que ele faça. Então ele vai pegar o grupo 2, que é o segundo grupo aqui de parênteses, ele vai colocar na frente, e o grupo 1, que é o primeiro grupo aqui entre os parênteses, vai colocar depois. Então ele vai localizar onde tem e eu digo assim, substitua todos. Olha o que ele vai fazer. Viu isso? Você percebeu que ele colocou o B na frente e os H2 foram para trás? Dá um Ctrl Z, Ctrl Y, Ctrl Z, Ctrl Y. Ele está fazendo e desfazendo aqui para vocês verem o que ele... né? Então ele inverteu, como eu predeterminei, como eu expliquei aqui para vocês, tá bom? Tá aqui, eu coloquei aqui uma linha e outra linha, porque esse aqui é o comando localizar, esse aqui de baixo é o comando substituir. Tá bom, fiz o meu próximo passo, vou salvar aqui o documento. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou subir as linhas soltas que não começam com B para as linhas com H2. Ou seja, eu sei que nesse documento, porque eu já periciei ele, né? Eu já olhei, já escrutinei esse documento, eu sei como é que ele é, eu conheço ele. Então eu sei que esse texto aqui, na verdade, é um texto que diz referência a essa linha aqui. Então esse texto tem que estar aqui. E todas as linhas devem começar com esse B, que é o negrito da nota que vai surgir. Só que, como esse texto aqui ainda não está na sua devida linha, que deveria ser aqui em cima, para eu não sair fazendo aqui feito idiota, botando aqui o cursor em cada um e subindo aqui com backspace ou deletando para colocar o negócio certo na sua linha, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma regex que faça isso para mim em todo o documento. Afinal de contas, a gente tem aqui 425 linhas. Imagina fazer isso em 500 linhas, em 3.000 linhas, 31.102 linhas. Não faz sentido. Então eu tenho que fazer um comando geral, que no caso aqui vai ser esse. E eu digo para ele o seguinte, procure, deixa eu apagar aqui, procure, olha o que eu estou falando para ele, o que tiver no início da linha com B, né? É isso que eu vou mandar ele procurar. O que começar com B. Esse aqui não começa com B. Só que, na verdade, antes disso aqui, que esse comando aqui, na verdade, ele tem que vir depois. Quer ver? Não, é isso mesmo. Tá, então eu vou mandar ele procurar aqui por B, porque eu sei que B é a tag de negrito que eu determinei para ficar na frente
das notas. Então, na frente das notas, como estava lá no documento da Word, no documento Word, isso aqui tudo é negrito. Então, por isso que eu coloquei esses códigos de B aqui. Começa B, termina B, porque essa parte toda é negrito. Então, eu quero que todas as notas, todos os negritos, fiquem aqui na frente. Agora, por que eu faço isso aqui? Que a linha, eu quero que ele procure todas as linhas que começam com esse código B. Porque se eu procurasse só pelo B e não no começo da linha, veja só que ele vai encontrar isso aqui, mas ele vai encontrar aquelas palavras em negrito que tem, ok, encontrou, ok, tá vendo aqui? Ele vai encontrar palavras em negritos que tem dentro da frase, dentro do texto explicativo da nota em si. Eu não quero isso. O que eu quero é marcar o começo da linha para depois trabalhar com essa linha solta aqui. Eu vou fazer uma referência, então eu tenho que colocar aquilo lá que eu marquei para vocês. Isso aqui, o acento circunflexo, para mostrar que tem que ser no começo da linha. Então, eu só quero esses Bs, eu não quero esses Bs aqui, tá bom? Entendeu aí? Mandei procurar, ele vai encontrar. E eu quero que ele substitua por, eu quero que ele coloque um asterisco e repita o primeiro grupo, que é justamente o Bzinho que está entre parênteses aqui. Manda substituir todos, olha o que ele fez. Ele marcou os Bs com asterisco. Por que, Natan, que você está fazendo isso? Porque o próximo comando, porque isso aqui é como jogar xadrez, você tem que saber o que você está fazendo 3 jogadas na frente. Você tem que pensar, é uma questão de planejamento de fato. Então, porque agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse comando aqui, ó, /R/N, eu vou mandar ele procurar em todos os lugares que tiver isso aqui é o seguinte, /R é return, que é o enter, né? Onde tem um código de onde foi teclado enter, e o N é onde foi criada uma nova linha. Então eu mando procurar isso aqui, ele vai encontrar aqui, ó, o return, o enter e a nova linha. Veja que ele seleciona aqui e marca essa próxima linha, porque ele está dizendo onde é que tem, tá vendo, ó, o enter e a nova linha. Então eu quero que ele encontre isso aí, porque é a quebra de linha. Né? É a quebra de linha, é esse códigozinho, /R/N. Então, onde ele vai encontrar isso aí, eu quero que ele substitua pelo quê? Eu vou dar só um espaço aqui, barra de espaço, e vou mandar substituir por todos. O que é que vai acontecer? Bom, se você já tiver raciocinado e previsto, você sabe que ele vai pegar tudo isso aqui, em todas as linhas onde tiver um enter e a criação de uma nova linha, ele vai substituir apenas por um espaço. Então, ele vai colocar um espaço aqui, mas vai puxar a linha de baixo para cima. Então, tudo isso vai ficar numa linha só, substituir todos. Olha o que aconteceu. Todas as linhas desapareceram e criou uma linha só. Por isso que era importante eu ter marcado onde tinha o B com asterisco. Porque agora, quando eu mandar procurar onde tem asterisco, veja o que vai acontecer. Ele vai me encontrar o começo. Já vou colocar esse aqui que vai ser o substituir por. Onde ele encontrar os asteriscos, ó, é onde tem os Bs, que eu já tinha marcado previamente. E eu vou mandar substituir pelo quê? Justamente pela mesma quebra de linha, só que ele vai quebrar a linha e no início dessa nova linha que ele vai quebrar, ele vai colocar apenas o grupo 1, que no caso eu determinei aqui no campo de localizar, que é o asterisco, que eu já sei que é o início da linha onde tem o B, que é o negrito da nota que eu estou trabalhando, que eu vou trabalhar. Então eu mando procurar aqui só para ver, tudo bem, está funcionando, aí eu digo substituir todos. Olha o que ele fez, ele quebrou e colocou apenas os asteriscos no início. Lembra das linhas que estavam soltas, que deveriam estar na linha do H2? Está aqui, todas elas subiram. Ó. Era essa linhazinha aqui, veio para cá. Tá vendo só? Vou tirar esse espaço aqui. Vou tirar se tem mais espaço aqui embaixo, não tem. Vou salvar. Pronto. Já organizei mais o meu documento. Agora eu vou apagar esses asteriscos, porque eles me são desnecessários, né? Não preciso deles. Então, o que é que eu faço? Eu substituo por nada, ó. Nem por espaço eu quero. Substitui todos, pum, tirei os asteriscos. Salvei, beleza. O que é que ele está me dizendo aqui? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou ajeitar os versículos para criar os links. Lembra do exemplo que eu dei, que aqui nesse texto, no caso dessa Bíblia em particular, nesse projeto em particular, em alguns lugares, aqui nas notas, por exemplo, ele diz ver, tá vendo aqui? 1 Reis. Isso aqui eu não preciso me preocupar. Ele está dizendo que é para eu olhar a nota que está na passagem de 1 Reis 21, versículo 1. Então, essa referência completa aqui, com abreviação, com o capítulo e com o versículo, não é problema para mim, porque ele vai encontrar lá. E não vai dar problema. Na hora que eu colocar isso dentro do programa The Word e mandar gerar link, ele vai gerar normalmente. Olha só, se eu copiar isso aqui, eu abrir aqui o The Word, mostrar para vocês como é que faz, né? Rapidinho, só para você entender a lógica.
Copiei só essa partezinha aqui. Eu poderia, claro, copiar o documento todo. Aqui no caso é Ctrl A para selecionar tudo. Eu não vou fazer isso. Eu só vou mostrar essa partezinha aqui que eu selecionei para vocês entenderem o raciocínio. Então vamos lá. Vou criar aqui um novo módulo. Abreviatura teste. Tá bom? Descrição vai ser teste também, não tem problema. Vou mandar aqui criar. Foi adicionado teste. Acho que é esse aqui, né? É isso ou não? Deixa eu ampliar aqui. Acho que é isso aqui mesmo. Aqui eu apague também. O que eu vou fazer? Daí eu vou criar aqui os tópicos desse dicionário. E aqui eu vou colar aquilo que eu copiei lá da MySword. Tá? Lá daquele texto do Notepad. Tá vendo aqui? O comando para criar as referências automaticamente é Ctrl D. Aqui, ó. Ele detecta todas as referências bíblicas na exibição. Então eu dou Ctrl D. Você viu que virou um link automaticamente? Então, se dá um Ctrl Z. Se isso aqui fosse apenas assim, do jeito que está aí, eu desse Ctrl D, veja que ele não vai criar nada. Por quê? Ele sabe que o capítulo é 21 e o versículo é 1, mas ele não sabe de que livro se trata. Então, não tem como ele criar. Se eu colocar aqui MT, se eu colocar MT e mandar e der Ctrl D, ele vai criar um link, mas ele criou o link agora de Mateus. Veja que é Mateus 21:1. Mudou tudo. Então, essa criação aqui dessa abreviação é muito importante. É isso que eu vou fazer aqui, porque dentro dessas notas, nesse procedimento agora, ele vai buscar isso aqui para mim. Deixa eu explicar para vocês com calma. Deixa eu encontrar onde é que tem um para eu mostrar o que é que eu estou falando. Veja só. Veja só. Tá, aqui. Na linha 1 mesmo, né? Linha 1, a linha 1. Veja que aqui tem, é uma nota, ele diz versículo 4, ou seja, tem uma nota que é referente ao capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Aí ele comenta, título dessa nota, Elias e o rei Acasias. Aí vem o texto. O ministério de Elias, o grande profeta de Israel. Aí ele fala, ver, 1 Reis, não sei das quantas. Aí nota, aí depois ele diz isso aqui. Isso aqui também ele não vai reconhecer lá dentro da The Word, quer ver? Porque tem esse Nzinho ali anterior e eu acho que isso atrapalha. Deixa eu me certificar se isso é verdade ou não. Copiei e Ctrl D. Ó, ele criou a nota primeira, mas não criou essa segunda por causa desse N aqui que atrapalha. Então a The Word ficou sem entender o que é esse 17.1 aqui. Porque tinha que ter esse 1 Reis, esse 1RS aqui na frente também, né? Então, posteriormente, a gente também vai tratar com essas questões aqui que estão no documento todo. Por enquanto, a gente vai resolver apenas o problema do V, que é outra questão, que é esse aqui, ó, V3, V4. Ou seja, ele está falando aqui, ele está fazendo o comentário que ele tem que fazer dessa nota, e quando chega aqui, ele fala alguma coisa e diz, isso está no versículo 3. Ou seja, isso aqui não serve de nada. A The Word não vai entender o que ele está falando. Ela não vai saber de que livro, de que capítulo. Para eu poder fazer a referência correta, o que é que eu vou fazer? Eu criei uma regex, que é justamente essa regexzinha que eu já colei aqui, que eu vou explicar para vocês o que é que ela faz. Observa bem. Eu estou dizendo para ele que eu quero que ele procure nesse documento, onde é que tem, numa linha, o código, a tag B de negrito, seguida por um número, né? E logo depois, não interessa o que venha, não interessa o que esteja, depois que tiver o B de negrito, o número depois do B, não me interessa o que venha depois, que é aquele ponto, asterisco, interrogação. Eu quero que isso que esteja entre eles, se tiver um V depois disso aqui, por que que eu marquei especificamente um número e um B? Porque eu sei que isso aqui é a nota, né? Então eu tenho que ter certeza que ele está começando como uma nota ali. Então onde tiver uma nota que, no caso, vá até um V, se tiver um V nessa linha, com um ponto, que é a forma que esse documento usa assim. Claro, gente, que se fosse um outro arquivo, isso aqui fosse diferente, se fosse escrito verso, ponto, ou verso, 2 pontos ali, eu não ia escrever aqui V, né? Eu iria escrever exatamente o que está ali, verso, 2 pontos, certo? Eu estou colocando do jeito que está ali,
porque é o jeito que vem no documento. Então, eu mando ele procurar o que o documento já predefiniu. Daí, quando ele encontrar, ele vai encontrar até onde tiver esse V e seguido de um número, que é justamente como ele faz. Ele diz apenas versículo e aí diz qual é o versículo. Você vai ver depois que ao longo do documento também vai ter o VS aqui, ó, que é versículos. Se refere a versículos, mas aí vai ser o próximo comando que eu vou dar. Então, eu vou primeiro fazer um por um. Então, eu vou mandar ele procurar isso aqui. Quando eu disser localizar, ó, ele marcou. Ele encontrou o B, que eu mandei procurar. Ele encontrou o número, que eu mandei procurar. Tudo que tiver depois, que vai desde o ponto até o V, e o número. Então, ele selecionou tudo isso e não selecionou esse pontinho, porque eu não mandei selecionar ponto nenhum. Ele vai selecionar só o que eu disse para ele pesquisar, para ele procurar. Agora, eu criei quantos grupos aqui de parênteses? Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Tem 4 grupos. Então, depois disso, eu vou colocar agora o comando de substituição. Olha como é que é a regex para substituir. Eu vou dizer para ele fazer o seguinte. Eu quero que ele pegue o grupo 1. O que é o grupo 1? É o B. E coloque no mesmo lugar que estava, no começo. Eu quero que ele pegue o grupo 2. O que é o grupo 2? É o número que aparece aqui logo em seguida depois do B, que no caso aqui é o capítulo. Então ele vai colocar no lugar que estava, depois do B. Aqui o grupo 2, barra 1, barra 2. Depois eu quero que ele pegue o grupo 3, que é tudo que tiver entre esses dois grupos aqui, né? Que é B, capítulo. Aí tudo que tiver depois, que vai desde o ponto até aqui. Então, eu digo para ele que ele procure, pegue esse grupo 2, não, o grupo 3 e coloque depois do grupo 2. Está aqui também o grupo 3, ó. 1, 2 e 3. Depois disso, eu quero que ele faça o quê? Aí eu vou criar a abreviação, porque depois disso aqui, gente, depois disso aqui, não vai vir versículo, aliás, eu estou nesse, mas é o de cima, né? Depois disso aqui, não vai vir o tal do versículo, só que agora não vai ficar mais esse V, porque isso vai ser irrelevante, desnecessário, na verdade. Eu quero agora que ele coloque o seguinte, entre parênteses vai aparecer 1 Reis, capítulo tal, e o versículo tal que tiver lá. Então, eu vou excluir isso. É por isso que o V não está entre parênteses, porque eu não vou fazer referência a ele. Ele é desnecessário para mim. Então, vai ter grupo 1, grupo 2, grupo 3. Aí tá tudo aqui na sequência, ou seja, eu vou repetir tudo que ele achou, né? Eu quero que ele coloque no lugar as coisas que já estavam lá, só que eu quero que ele acrescente depois do grupo 3 isso aqui, 1 Reis, que é o livro que eu estou trabalhando. Aliás, no caso aqui, gente, desculpa mais uma vez aqui em cima, na verdade é 2 Reis, né? Porque a 1 Reis foi o que eu fiz antes. Vou substituir aqui já para o 2 Reis, que é isso que eu vou ter que fazer em toda essa minha listagem aqui de comandos regex que eu vou dar, né? Para todos os comandos que eu for fazer ainda, eu tenho que substituir, tá bom? Bonitinho aqui. Se tem mais, não, aqui já foi. Aqui é o texto bíblico. Tem mais aqui? Não tem. Salvar aqui esse documento. Beleza, vamos voltar para nossa aula. Opa, aqui também, 2 Reis. 2 Reis aqui também. 2 Reis, beleza, mudei tudo. Tá, então a gente está nesse primeiro V aqui, né? Primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo, abreviação de 2 Reis. Veja que eu coloquei um espaço, porque é assim que a gente escreve as referências, né? Depois do espaço, olha o que eu fiz, eu repeti o segundo grupo. Qual é o segundo grupo? O segundo grupo não é o capítulo? A gente não viu aqui que depois do B, que é o primeiro grupo, depois vem o capítulo, que é o segundo grupo, né? Eu criei esse segundo grupo, então eu mando ele fazer o quê? Eu coloco aqui a abreviação, coloco o segundo grupo, mando ele repetir o segundo grupo, coloco o ponto. Se eu quisesse usar os 2 pontos aqui no lugar, eu colocaria 2 pontos, como a referência também, não teria problema nenhum, ele vai fazer o que eu mandar ele fazer, né? Mas eu estou preservando o ponto só para poder manter no padrão. E depois vem o quarto grupo. Qual é o quarto grupo? É só contar os parênteses. 1, 2, 3. O quarto grupo é o bendito do versículo que aparece lá no texto, que finalmente vai vir para cá na formação da referência do jeito que ela tem que ser. 2 Reis, o capítulo que ele encontrar e o versículo lá. Então vai ficar bonitinho. Então veja só, quando eu mandar pesquisar, ele vai encontrar todas as linhas que tiverem o V ponto e o número, e aí ele vai substituir por isso aqui,
que no caso aqui, oitava primeira reis é segunda reis, né? Aí eu vou substituir só esse, tá, gente? Não, eu vou mandar substituir todos, porque se eu clicar substituir só esse, ó, ele pula. E você não vê o que ele fez. Dá Ctrl Z. Vou mandar de novo aqui, pesquisar, encontrou, substituir todos. Ele fez 33 substituições. Então, em 33 lugares, tinha V ponto em um número. Em todos eles, automaticamente, olha que coisa prática, ele colocou segunda reis na frente, colocou o capítulo daquela linha específica. Ou seja, ele não vai colocar um em todos os lugares, porque eu não disse isso. Eu disse para ele pegar esse elemento aqui, que vem depois do B, que no caso aqui é o 1, mas nessa linha aqui é o 2, nessa linha aqui mais para trás é o 4, nessa linha mais para baixo aqui é o 6. Então, em todos os lugares que tiverem o V, ou que tinham o V, porque agora não tem mais, né? Eu vou dar um Ctrl Z, mas vou mostrar para vocês, por exemplo, que aqui tem esse V, mas aqui também tem esse V4 aqui, mais para tem V, você vê que todos os lugares têm citações de versículo. Vou fazer nesse lugar aqui, por exemplo, que é o capítulo 7, para você ver o que, é que vai acontecer. Substituir todos, veja que ele colocou 2 Reis, capítulo 7, versículo 2. Ou seja, em todos os lugares ele vai fazer a correção de acordo com o padrão da regex que a gente estabeleceu. Resolvemos todos os problemas de versículo singular, só versículos únicos? Não. Por quê? Porque a regex que eu criei procura o primeiro V que aparece depois do B, depois do número, depois do que tiver depois disso, aí ele vai encontrar o V. Isso quer dizer que quando eu substituir esse V por esse número, aqui ficou 2 Reis agora no texto. Veja que, por exemplo, aqui ficou o B, o capítulo, o que tinha entre, apareceu aqui o que tinha o V, só que ele substituiu, aí colocou esse 2 Reis aqui. Mas se depois disso aqui tivesse, por exemplo, vou dar o Ctrl Z aqui, tá, gente? Se depois disso aqui, por exemplo, tivesse não sei o que, mais V.4, o que aconteceria? Quando eu mandasse pesquisar e mandar substituir todos, olha o que aconteceu. Ele substituiu isso aqui, porque é o primeiro V, é o único V que eu estou tratando, mas o segundo V daquela linha, o terceiro V daquela linha, o quarto V, quantos Vs tivessem, ele não iria achar. Porque o comando que eu dei encontra apenas o primeiro V. Você leu aqui. Então, esse é o detalhe, esse é o grande lance da regex. Detalhe, detalhe, detalhe. Muita atenção, muito cuidado. Vou desfazer o que eu fiz aqui, tá? Deixa eu ver aqui, desfazendo, Ctrl Y, tá, pronto. Vou fazer de novo, substituir todos, tal. O que acontece? Então eu fiz uma vez, ele substituiu 33 ocorrências, só que pode ser que tenha mais, então eu vou mandar procurar de novo. Opa, olha ali, vou mandar substituir todos de novo. Opa, tinha mais 8, pode ser que tenha mais. Localiza de novo, tem mais, substituir todos. Tinha 2, procura novamente. Ainda tinha ali, substituir todos, mais 2, localizar de novo, substituir todos, mais 1, localizar de novo. Você só vai parar quando ele fizer esse barulho aqui. Quando ele fizer isso, ele está dizendo, olha, não tem mais nenhum lugar nesse texto que você encontre a regex que você predefiniu. Pronto, salva o documento e aí vamos para a segunda linha, vamos para a próxima linha agora. Vamos procurar o VS, que é versículos, né? Daí eu coloco aqui, mando pesquisar, veja que ele já encontrou, VS. Você pode fazer isso, usar essa mesma lógica para tudo que você for procurar dentro de um documento. No meio do texto, no meio da linha, tem uma determinada coisa que você quer encontrar, então você usa a mesma lógica, o mesmo raciocínio e manda procurar e vai substituindo de acordo com a necessidade do projeto vigente lá, corrente, né, atual. Bom, daí, gente, encontrei, vou fazer a mesma coisa. Eu não vou explicar de novo para a gente já acelerar, porque é a mesma lógica, apenas mudando o princípio, né? Porque aqui a diferença é que não é um versículo só, são versículos, entendeu? Mas a lógica é a mesma, eu só vou substituir mesmo esse VS aqui, inicial, que eu vou colocar 2 Reis e vou colocar o capítulo que está lá no começo dessa linha, que vem depois do B, como a gente já viu, né? Então vai ficar bonitinho lá, como ficou em todos os outros. Eu vou mandar substituir todos. Veja que aqui tem versículos 5 e 6, por exemplo. Substituir todos. Olha o que aconteceu. Ele colocou 2 Reis, capítulo 18, ponto, e o 5 e o 6. Né? Aqui, ó, 2 Reis, aí vem o capítulo, que no caso dessa linha vai ser o 18, que é o grupo 2, que está aqui depois do B. O pontinho bem aqui, que eu já tinha colocado, e vem a sequência, o grupo número 4, que é o versículo propriamente dito da nossa regex, capítulo 18 aqui, tá bom? Vamos continuar na nossa lista de comandos.
Agora os N's que a gente tinha falado sobre eles lá na frente. Vou procurar aqui os N's agora. E vou substituí-los por isso aqui. É a mesma lógica, tá, pessoal? Não tem mistério nenhum. Ele vai procurar onde tiver um N barra, na verdade, é um N ponto. Como o ponto é um símbolo usado na regex, na linguagem da regex, eu tenho que botar essa barrazinha aqui, ou é contra barra, né? Porque, como eu já expliquei, você não pode colocar o ponto, nem o asterisco, nem qualquer outro símbolo usado na regex, se você não fizer isso, porque senão ele vai mudar tudo. Você vai aprendendo, à medida que você for trabalhando e estudando regex, quais são os símbolos que a regex usa para você colocar as barras na frente, tá legal? Então, N teve que colocar a barra por causa do ponto, aí o ponto e vírgula, que é o que está aqui, que é uma formatação padrão desse documento. Aí na sequência vem o capítulo e o versículo, só que ele não diz de qual livro se trata, né? Mas, como eu estou trabalhando em 2 Reis, quando ele faz isso, é porque eu já sei que ele está falando desse livro aqui, né? Ou melhor, será que ele está falando de ver 1 Reis, nota, e depois diz isso aqui? Agora eu fiquei com dúvida. Se essa sequência é dessa aqui ou se é de 2 Reis. Olha, eu acho que quando ele diz aqui 1 Reis, ele está mostrando claramente que não é do livro em questão. Quando ele não diz qual é o livro em questão. Então eu acho que esse capítulo 17, versículo 1 não é de 1 Reis. Eu acho que é de 2 Reis, que no caso é o livro aqui em questão. É como se a gente estivesse aqui dentro, trabalhando no livro de Levítico, e aparecesse, veja 1 Reis 17, do 1 ao 7, aí anota, né? E depois ele diz, e veja também o capítulo 17, versículo 1. Eu acho que fica subentendido que ele está falando, que é o capítulo 17 do livro de Levítico, ou o livro que se está lendo no momento. Bom, foi assim que eu trabalhei a lógica da regex que eu criei, tá, gente? Então, como eu estou trabalhando em 2 Reis, coloquei aqui a substituição, como é que deve ser. Ele vai repetir tudo, o N, tal, bonitinho, e o grupo 1 vai vir aqui para o final, porque é só o versículo. Mas, porque ele já coloca, desculpa, o grupo 1, na verdade, é o capítulo e o versículo, então eu só vou colocar o 2 Reis, que é necessário para a geração do link, lá dentro da The Word. Então, ele localiza, eu mando substituir todos. Localizou mais alguma coisa aí em algum lugar, tá vendo? Outro, e eu digo substitua todos. Aí ele coloca, ele fez isso em 2 ocorrências. Vou mandar procurar de novo para desencargo de consciência. Não encontrou mais, salvei. Qual é o próximo passo agora? No próximo passo agora ele vai procurar por números que estejam nesse formato, porque eu já avaliei o documento e descobri que em alguns lugares os versículos são citados nesta forma, ou seja, ele abre parênteses, coloca o capítulo, ponto, versículo e fecha parênteses. Então, onde ele encontrar isso aí, veja que eu mandei ele procurar apenas pelo parêntese inicial, o número e o ponto, que é o que me interessa. Porque, por exemplo, aqui tem entre parênteses de, isso não é versículo, não é capítulo, então não é isso que eu vou procurar, isso não me interessa. Eu quero que ele procure lugares onde tem parênteses, tem um número, um ponto e outro número, que eu já sei que é uma citação de uma referência. Porque se tivesse assim, como no caso está aqui, parênteses, o livro, a abreviação e depois o capítulo e o versículo, não preciso me preocupar. Quando eu colocar dentro da The Word, ele vai gerar o link. Mas se tiver desse jeito aqui, ele não vai gerar link. Então eu preciso que ele esteja com a referência completa. Daí eu vou colocar a 2 Reis. Por isso só preciso encontrar o parênteses, o capítulo. Tá bom? O que é que vai acontecer? Para procurar o parênteses, como também é um símbolo da regex, o mesmo princípio. Eu tenho que colocar uma barra e colocar o parênteses depois. Tá vendo aqui, ó? Barra, aqui em cima, barra, parênteses. Por que eu não posso colocar só parênteses? Porque o parênteses é um símbolo usado na linguagem da regex. Então eu coloco barra parênteses, que eu quero que ele encontre isso. Aí agora eu vou usar o parênteses como regex. Ou seja, eu vou criar um agrupamento, como eu já mostrei para vocês. Mas antes desse agrupamento, eu quero que ele encontre a abertura de parênteses, mas como símbolo normal de texto.
Então, para que ele não pense que esse parênteses aqui que eu escrevi já é o início de um grupo, eu coloco barra para que ele entenda que eu estou procurando, na verdade, isso dentro do texto. Então, eu coloco isso aqui, aí crio o grupo agora. E no grupo ele vai procurar o quê? Um número depois de um símbolo de parênteses lá dentro do texto. E seguido de um ponto. Olha aqui, a barrinha e o ponto, porque o ponto também é um dos elementos usados na regex. Então eu mando procurar, ele vai encontrar e eu digo substituir por. Quando eu mandar substituir todos, eu mandei ele fazer o seguinte, ele vai repetir o parênteses aqui, vai colocar a segunda reis, vai dar um espaço e vai colocar o primeiro grupo e o ponto. Eu poderia ter colocado esse ponto aqui dentro, tá, gente, do grupo, assim, desse jeito. E aqui eu só mandaria substituir por um e não precisava colocar o ponto. Tanto faz, vai dar no mesmo. Eu criei assim, mas isso aí não tem problema nenhum. O resultado vai ser o mesmo. Eu estou desprezando esse ponto aqui do grupo, mas é por isso que eu coloco o grupo e o ponto. Eu poderia colocar o grupo dentro do ponto e assim vai. Vocês já entenderam. Daí eu mando procurar, ele encontra e eu digo substitua todos. Aí em todos os lugares que tiver o mesmo princípio, ele vai fazer isso aqui. Ele fez 20 substituições. Não tem mais, mando salvar. Próximo comando. Também identifiquei nesse documento que existem lugares onde ele faz referências a capítulos. São bem poucos. Tanto é que nesse livro aqui nem tem, tá vendo só? Nem tem. Eu só quero lembrar uma coisa que eu não falei, que aqui nessa caixa de diálogo, quando você mandar fazer a pesquisa, é importante marcar isso aqui, ó, pesquisa circular, porque sem essa marcação, quando você mandar procurar alguma coisa, deixa eu colocar aqui pele. Se você não marcar isso aqui, ele só vai procurar daqui de onde o cursor está para baixo. E se eu mandar fazer qualquer substituição aqui, criar aqui uma regex para ser substituída e tal, e eu mandar substituir todos, e isso aqui não estiver marcado, ele só vai substituir da onde a linha do cursor está, a linha que o cursor estiver, para baixo. Eu tenho que marcar isso aqui para que quando eu disser substituir todos, ele faça em todo o documento. Muito importante, hein, gente? E também tem aqui diferenciar maiúsculos e minúsculas, que dependendo do momento que você está usando aí a regex, vai ser de extrema importância. Então você tem que trabalhar com todos esses elementos sabendo o que você está fazendo, tá bom? Já procuramos ali caps, não tem. Vou procurar agora esse outro, que é o singular. E no singular tem, viu aí que ele encontrou? Quantos tem? Sempre são pouquinhos, tem 2, tá vendo só? E a substituição desse é isso aqui que eu já criei. Preciso nem explicar mais para vocês, né? Isso aqui é um grupo, isso aqui é outro. São 2 grupos divididos por um espaço. Então, quer dizer, ele vai ter que encontrar o primeiro grupo, que no caso aqui é cap, ponto. Tá aqui cap, ponto. Tá aqui o espaço. E depois o segundo grupo, que eu disse para ele que o segundo grupo é um número. Apenas isso. Então, ele vai encontrar. Quando ele encontrar, eu quero que ele substitua por segunda reis e o segundo grupo. Ou seja, ele vai apagar o primeiro grupo. Ele só vai colocar para mim o que eu escrevi aqui e o segundo grupo, que é o número. Então, vai ser segunda reis 11, já que é o capítulo 11. Mas do jeito que está aqui, a The Word não reconhece. Mas se eu colocar segunda reis 11, ela vai reconhecer. Substituir todos. Pronto. Bonitinho. Salvei. Vamos para frente. Agora eu vou preparar as notas que tenham HDs. Ou que tenham H2, né? Que é justamente o símbolo do título. Onde é que nós estamos? Aqui. Preparar as notas. Olha só. Vamos lá. Copiei e colei já para deixar nos seus lugarzinhos ali, mas eu vou explicar para vocês, tá bom? Seguinte, o que é que ele vai fazer agora? O que é que vocês já aprenderam? Quando tem um acento circunflexo aqui, o que é que ele está dizendo? Eu quero que ele procure, já que essa linha aqui de cima vai ser a procura e a de baixo vai ser a substituição, né? Aqui vai ser, ele vai ter que encontrar no começo da linha, onde tiver esse B, que é o de negrito lá, que tenha seguido um número qualquer, com um ponto também, que a gente já sabe que é o capítulo. Na sequência, depois do ponto, vai ter que ter o versículo também. E aqui vem tudo o que se encontrar. Veja que tem o ponto, asterisco e a interrogação. Lembrando que a gente já aprendeu isso aqui. Isso aqui significa tudo que tiver entre esse elemento que a gente mandou pesquisar
e o próximo elemento, que no caso aqui vai ser o B, ele vai encontrar. Então, isso aqui é o que tiver entre esse B e esse número. Tudo que tiver entre isso aqui. Ou seja, tem um grupo, dois grupos, terceiro grupo. O quarto grupo é formado pelo que está entre o versículo, veja, é B, capítulo, ponto, versículo, é B, capítulo, ponto, versículo. Aí tudo que estiver dentro do grupo, tudo que estiver, o próximo grupo vai ser tudo que estiver entre o número do versículo que a gente acabou de ver e o B. Então, isso aqui é o grupo completo, tá? Ó, é o que tiver, é essa regex com o B. Depois tem outro grupo aqui que é o H2 e tem outro grupo ainda aqui no final que é ponto e mais. O que é o ponto e o mais? São símbolos da regex que significam o seguinte: a partir do H2 aqui, porque é a última coisa que eu mencionei, daqui até o final da linha, é isso que significa esse ponto e esse mais. Daqui até o final da linha, eu quero que você selecione para mim. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo isso aqui bonitinho e vai procurar. Então, ele vai começar com... No começo da linha tem que ter o B, depois tem que ter um número, tem que seguir de um ponto, tem que seguir de outro ponto. Por quê? Porque é capítulo e versículo. Por que eu fiz desse jeito? Porque tem algumas notas, que essas aqui são... Eu estou procurando as notas. Tem algumas notas que são apenas um capítulo e um versículo, mas tem notas que é capítulo, versículo, traço, versículo, né? Que é uma cadeia de versículos. Então, eu não quero... Como eu quero pegar tudo, aí eu coloquei só capítulo, versículo. Aí tudo que vier depois vai ficar nesse grupo. Aí eu quero que ele encontre onde está o H2 aqui no final. Aliás, isso aqui é o começo do H2, né? Desculpa. Isso aqui é o começo do H2. Porque se fosse o final, teria a barra aqui. Isso aqui é o começo. E tudo que tiver daqui para lá, não importa o que seja, até o final da linha, ele vai pegar nesse grupo aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero criar esse texto aqui para me ajudar a trabalhar na criação do módulo. O que é esse texto que eu vou criar a partir dessa busca aqui em cima? Vamos estudar então a parte de baixo. Eu vou pedir para ele substituir pelo seguinte: eu quero que ele coloque um menor que até aqui, ó. Isso aqui, se vocês repararem bem, é 2 Reis, capítulo tal, versículo tal. Claro que aqui tem /2 e /3, porque são os grupos relacionados, os grupos aqui em cima que eu criei. Então, o que é o grupo 2? O grupo 2 vai ser o capítulo, tá vendo aqui, ó? B é o grupo 1, que é o começo do negrito. Aqui, esse número é o capítulo. E esse grupo 3, 1. Veja só, 1, 2. O grupo 3, que é o terceiro grupo de parênteses, né? Que está entre os parênteses, é o versículo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma referência aqui. Eu vou criar 2 Reis, capítulo e versículo. Eu estou usando aqui esses forquilhas, né? Que é usado hoje em dia para marcações de hashtag. Eu estou usando essa forquilha porque eu decidi, se eu colocasse um ponto, ia dar problema, porque ele ia gerar um código reconhecido pela MySword e pela The Word e ia criar uma referência aí. Então eu não quero confusão. Eu só quero isso aqui porque, na verdade, é só para me ajudar a procurar esse capítulo e esse versículo para fazer uma marcação que eu quero na criação do módulo. Porque isso aqui vai... Ou seja, o que é que eu vou fazer com isso? Esse grupo de regex, pesquisa essa de cima e cria essa de baixo, ele vai fazer com que todo o meu documento ele fique marcadinho com capítulo e versículo. Desse jeito aqui. Porque quando for depois, num segundo momento, eu vou mandar procurar isso aqui dentro do texto bíblico, que eu estou trabalhando só na parte das notas. Eu vou procurar dentro do texto bíblico onde é o capítulo e o versículo X, porque quando eu encontrar ele, eu vou marcar ele lá com alguma coisa, eu vou colocar um mais, né, o símbolo mais, qualquer símbolo de referência, para que depois eu cole nele isso aqui. Isso aqui é o código que a MySword reconhece para a criação do link da nota, ou seja, sup de superscript, que é o sobrescrito da gente, né? O RF é a criação do link, o Q de quote, que é aquilo que vai ser usado como link. Então aqui no caso eu estou usando uma estrelinha, poderia aqui ser um nome, uma palavra, outro símbolo, qualquer coisa. Então isso aqui é o que vai ser criado o link, isso aqui vai colocar ele em sobrescrito, e aqui vem o que vai aparecer dentro desse link, ou seja, a nota em si vai ter que ficar aqui dentro dessa janela pop-up, né? Isso aqui é o link que eu estou criando, esse link vai estar sobrescrito nesse capítulo e nesse versículo. E o conteúdo
é esse aqui. Até aqui, né? O que o RF é a tag de fechamento do link. Tá vendo aqui? A tag tem que fechar tudo, né? Quando abre. Então, abri o sup, fechei o sup. Abri o RF, fechei o RF, tá bom? Se eu colocasse apenas RF aqui, assim, e não colocasse essa parte, que igual e o símbolo que eu estou usando, se eu não colocasse, o que aconteceria? Ele criaria o link, mas ele colocaria automaticamente escrito lá notas. É por isso que algumas bíblias que a gente tem aí na Mais Word aparecem notas, porque não colocaram o que e o símbolo, tá bom? É isso que significa. Tá, e o que é que vai estar dentro aqui dessa janelinha pop-up que vai abrir? O que é que vai estar dentro aqui? Vai se encontrar aqui, começando com o grupo 1, veja que primeiro começa o grupo 1, barra 1, o grupo 1 vai ser o negrito, aí depois vai vir Segunda Reis, porque eu quero que apareça Segunda Reis, antes da citação do capítulo, eu quero que apareça Segunda Reis, o capítulo, aí vai aparecer B, que indicando que isso aqui vai ficar em negrito, aí vem Segunda Reis, depois vem o grupo 2, que é o capítulo, tem um pontinho aqui, depois vem o grupo 3, que é o versículo, aqui, e depois vem o grupo 4. O que é o grupo 4? É tudo que tiver até o B. Tá vendo aqui? Até o B. Ou seja, lá no Word, isso aqui tudo ficava em negrito. Então eu quero que ele pegue toda essa parte em negrito, que é o grupo 4, e coloque na sequência aqui. Só que o grupo 5, que é o que vai vir depois, o H2 em diante, ele vai estar aqui. Veja, H2 é o próprio H2 aqui, vai vir para cá. E depois tudo que vier depois coladinho aqui, que é o H6, que é até o fim. E aí eu fecho. Pronto. Então, do H5 para frente, eu vou ter o título e o conteúdo do resto daquela nota. Tá bom? Então, quando eu mandar procurar, obviamente que ele vai selecionar a linha toda, né? Veja que ele selecionou a linha toda. Por quê? Porque eu quebrei essa linha em várias partes. Eu disse, eu quero que ele encontre o B no começo da linha, eu quero que ele encontre o capítulo, eu quero que ele encontre o versículo, eu quero que ele vá até o finalzinho do negrito, depois eu quero que ele me mostre onde é que está o H2 e o resto para frente. Então, é claro que ele vai selecionar a linha toda. Eu marquei esse H2 aqui porque depois eu vou usar esse comando para quebrar a linha quando não tem H2. O H2 é o título, então com o título eu não preciso me preocupar com quebra de linha para ficar mais bonitinho, mais bem apresentável. Mas quando não tem um H2, que ele não vai ter título e ele não faz a quebra de linha, separação bonita, eu vou ter que usar esse BR aqui. Que aí ele vai quebrar a linha. Quando ele terminar o negrito, eu quero que essa parte toda aqui do negrito fique na linha de cima, aí ele BR é um código HTML que ele quebra a linha, na próxima linha ele vai colocar outro B, porque eu vou pegar essa parte aqui toda, vou fazer outro negrito, vai começar o B e tudo que vier depois, que já tem outro B lá também, né? Então, isso aqui tudo é pensado e estudado de acordo com a realidade do texto que eu estou mexendo. Então tá bom, vamos lá fazer. Espero que vocês tenham entendido, viu, gente? Procura, encontra. Então tá tudo encontrado aí bonitinho, só conferindo, só vendo se tem uma linha menor para eu poder parar nela para mandar o comando e vocês verem o que acontece. Tá aqui essa linha pequena aqui, pronto. Essa linha pequenininha, tá vendo? Então ele encontrou aqui tudo, eu vou dizer substitua todos. Pum, olha o que foi que ele fez. Ele colocou aqui todos os códigos que eu queria, colocou todas as referências de sobrescrito, né, a criação do link, aí tal, aí o texto todo como tinha que ser e lá no final, como eu tinha determinado, né, as questões que tinham que aparecer. Da mesma forma, eu faço em relação ao outro. Vou colocar aqui. Eu não vou explicar isso aqui, porque é basicamente a mesma coisa do outro. A diferença é que um tem H2 e o outro não tem. Ou seja, um tem um título e o outro não tem título. É uma nota com título e notas sem títulos. As notas sem títulos, para ficarem mais bem organizadas, bonitinhas, visualmente, né? Eu coloquei uma quebra de linha no meio da criação da regex dela. Eu não vou explicar aqui, vocês já entenderam, depois vocês estudam com calma e vocês vão chegar no resultado. O importante é que fique bonito, então por isso que eu tenho que pensar como é que eu faço para ficar mais bonito. Como se tivesse o H2, que é o título, ele já criaria um espaçamento automático entre uma linha e outra, eu não precisaria disso. Como aqui não vai criar, eu
dei o meu jeito, tá bom? Daí eu procuro, ele encontrou ali, aí eu mando substituir todos. Deixa eu ver se eu já peguei essa parte aqui, né? Se eu não tô com o anterior. Substituir todos. Pronto. Agora você vê que o arquivo ficou completo, ó, todo bonitinho já, com os códigos prontos para serem usados. Esse aqui é o arquivo de notas, tá bom? E agora a gente vai passar para o arquivo do texto bíblico.